Chegada a tarde, Jesus se pôs à mesa, em companhia dos 12. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso encontro para a nossa oração dentro do nosso retiro quaresmal. Estamos na quarta-feira da Semana Santa. Convido você a separar o texto de hoje, que vamos meditar, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Jesus fez questão de se confraternizar com o círculo dos amigos, do qual Judas fazia parte. Estando todos reunidos pela última vez, Jesus anuncia quem é o traidor. É o que acabou de colocar a mão comigo no prato. Esta maneira de anunciar a traição acentua o contraste. Para os judeus, a comunhão de mesa, o colocar juntos a mão no mesmo prato, era a expressão máxima da amizade, da intimidade e da confiança. Mateus sugere, assim, que apesar da traição ser feita por alguém muito amigo, o amor de Jesus é maior que a traição. Na descrição da paixão de Jesus, no Evangelho de Mateus, acentua-se fortemente o fracasso dos discípulos. Apesar da convivência de 3 anos, nenhum deles ficou para tomar a defesa de Jesus. Judas o traiu, Pedro o negou e os outros todos fugiram. Mateus conta isto não para criticar ou para condenar, nem para provocar desânimo dos leitores, mas para ressaltar que o acolhimento e o amor de Jesus, eles superam a derrota e o fracasso dos seus discípulos. Como podemos trazer esses pontos para a nossa oração hoje? Prepare-se para viver esse momento denso da última ceia. Para tal propósito, disponibilize todo o seu ser, todos os seus sentidos, a sua razão, a sua afetividade, enfim, o seu coração, para sentir e saborear este mistério. Não esqueça dos preâmbulos, recordar a história da última ceia, fazer a composição do lugar, suplicar a graça indicada para esta semana. Lendo os pontos da oração, isso pode nos ajudar a aquecer o nosso coração, para vivermos intimamente o encontro com o Senhor, que está às portas da sua paixão. E permita que as considerações que vamos ler abaixo te ajudem a se sentir solidário com Jesus, que apesar das traições, mantém sua fidelidade ao sonho do reino. O primeiro ponto que nós podemos considerar nessa nossa oração é este. Mais uma vez, a liturgia nos convida a fazer memória desta ceia tão especial. Jesus havia transitado por muitas refeições, participado de muitas mesas, especialmente com os pobres e pecadores. E agora ele nos deixa também uma mesa, como marca dos seus seguidores. É a mesa da partilha e da inclusão, a mesa da festa e da comunhão. Primeiro ponto, portanto, a considerar é essa imagem da mesa, as diferentes mesas pelas quais Jesus passou e essa mesa que ele nos deixa, da mesa da última ceia, como mesa, como sinal, da sua comunidade, sinal da sua presença.
segundo ponto que nós vamos considerar é este. É em torno desta mesa que os seguidores de Jesus se constituem como uma verdadeira comunidade. Ao recordar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, os cristãos se comprometem a prolongar os seus gestos, atitudes, valores e compromissos. Fazer memória de Jesus junto à mesa é comprometer-se com a vida, é colocar a própria vida a serviço da vida. Então, o segundo ponto a considerar é esse: quais os desdobramentos que nós temos ao participar dessa mesa? Como que essa mesa, fazendo memória da presença de Jesus, nos ajuda na vida a nos comprometermos mais com a própria vida. O terceiro ponto a ser considerado é este: Jesus quer cear com os seus amigos e por isso precisa encontrar uma sala na qual haja espaço para estarem juntos. O ritual pascal, ele dá lugar aos gestos simples entre amigos, ou seja, o partir o pão, o beber da mesma taça, o desfrutar da mútua intimidade, o entrar em clima das confidências. Então, esse, como terceiro ponto, seria como desfrutar da presença, da partilha, da intimidade do outro que participa comigo dessa ceia. Um quarto ponto será esse: Jesus sempre buscou companhia. Havia nele uma necessidade irresistível de contar com os seus como amigos e confidentes. Sua relação com eles vinha de longe. Passavam um longo tempo caminhando, descansando, tomando refeições juntos, partilhando alegrias e rejeições, falando das coisas do reino. E Jesus continuará considerando-os amigos, mesmo quando um deles o trair e os outros fugirem. Então, considerar também esse ponto, a necessidade do Senhor de estabelecer sempre essa relação de amizade. E mesmo com a traição e a negação, Jesus continua, mantendo e considerando a estes como seus amigos. O quinto ponto seria esse: por isso, a mesa, a ceia e o banquete são cercados por uma simbologia. O próprio reino de Deus, a utopia de Jesus, é apresentado como uma ceia ou um banquete na casa do Pai. Um outro tópico, um outro ponto para a nossa oração também é este: é junto à mesa que se dá o processo de humanização e comunhão. A partir desse ato sagrado, podemos olhar o outro mais de perto, escutá-lo mais de perto, senti-lo mais de perto, pois a comida, o alimento de nossas refeições não é somente o que aparenta, mas remete a algo que está atrás de si, para além de si. Portanto, o gesto de sentar-se à mesa para comer revela um tipo de relação social de um determinado grupo humano. E como último tópico, é assim a comunidade dos cristãos, a igreja, juntos, entre aspas, conspirando, de mãos dadas, comendo o pão, bebendo do vinho e sentindo uma saudade e uma esperança sem fim. Então, olhar essa imagem da mesa, do banquete, como sinal da nossa comunhão, da nossa comunidade, da comunidade dos cristãos. Agora nós vamos ler atentamente o relato de hoje,
para que Ele possa nos preparar para a nossa contemplação. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Você pode pausar esse vídeo e ler esse texto pelo menos mais uma vez, parando numa palavra, numa expressão, numa frase, até mesmo numa imagem que mais te chama a atenção. Pare nessa imagem, saboreie essa imagem e tire proveito para a sua oração. Continuando, depois de termos lido atentamente esse relato do Evangelho de hoje, vamos nos preparar para a nossa contemplação. Primeiramente, fazendo o passo a passo do caminho da nossa oração, procurando prestar atenção nesse local que nós escolhemos para fazer a nossa oração. Esse local que deve ser tranquilo e que me ajude a entrar em comunhão, em sintonia com o Senhor. Preste atenção na sua postura, no seu corpo, no modo como você está sentado, ajoelhado, uma postura que te ajude nesse momento da sua oração. Preste atenção também no tempo. Qual o tempo que você tem disponível para se dedicar exclusivamente para o seu momento de oração? Uma vez que você consegue este lugar, este tempo e essa postura, através de algumas respirações mais profundas, puxando o ar mais profundamente para dentro dos seus pulmões, soltando esse ar lentamente, vá se pacificando das realidades externas, que são os ruídos, os barulhos, as distrações, pacificando-se interiormente, seja através da respiração mais lenta, dos pensamentos acelerados, das ansiedades e de tudo aquilo que nesse momento possa me atrapalhar. Vou buscando uma calmaria, uma tranquilidade, uma serenidade
que possam me ajudar nesse momento de encontro com Deus. Uma vez que fiz isso, traço sobre mim o sinal da minha vida, da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazendo a oração preparatória, pedindo ao Senhor nesse momento a ajuda do seu Espírito Santo, dos santos, dos anjos, que todos possam me ajudar para que eu esteja exclusivamente dedicado a esse momento de oração somente a Ele, Senhor, meu Deus e Criador. Que todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas ações estejam voltados, ordenados para o seu louvor, da sua divina majestade e dos meus irmãos. Uma vez feito isso, façamos o exercício de contemplação, imaginando essa cena do Evangelho. Você pode fechar seus olhos ou simplesmente mantê-los apoiados em algum lugar e tente construir essa cena, a cena da última ceia, essa cena dessa última refeição. Com a imaginação, construa essa cena, essa sala ampla, sua mobília, os discípulos que ali estão, Jesus. Participe desse momento, faça-se presente nessa cena, indo com os discípulos para preparar o lugar da última ceia. Os discípulos estão indo para preparar esse lugar e eu posso ir com eles, posso ajudar a arrumar a mesa, a dispor os copos, os pratos, os alimentos. Ajude a preparar essa ceia. Procure nesse momento ativar todos os seus sentidos, a sua visão, olhando para essas pessoas na cena. Olhe para cada um dos discípulos, olhe para Judas, olhe para Jesus. Ative a sua visão. Veja seus semblantes, seus olhares, suas feições. Ative a sua audição. Escute o que essas pessoas estão dizendo. O que será que os discípulos estão conversando? O que será que Jesus está dizendo? Como os discípulos escutam as palavras de Jesus? Quais suas reações? Procure escutar você também as palavras de Jesus, as palavras dos discípulos. Participe com alegria desse evento único. Deixe-se afetar por tudo. Deixe-se afetar por tudo o que está acontecendo nessa refeição. E reserve um momento de colóquio com Jesus, expressando a Ele seus sentimentos. Faça um colóquio com o Senhor. Converse nesse momento com Ele sobre os seus sentimentos, sobre os sentimentos contraditórios que nascem da fidelidade dele e da traição de Judas. Converse com o Senhor sobre esses sentimentos. Por um lado, a total fidelidade de Jesus. Por outro, a traição de Judas.
eu vou terminando a minha oração com o coração cheio de gratidão, de ação de graças, rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva no seu caderno de vida os apelos, as luzes e as inspirações que brotaram desse momento da oração. Lembre que nós estamos seguindo lá pelo canal da Rede Jesuíta, dos Núcleos Inacianos, as reflexões com o Padre Adroaldo. Se você ainda não assistiu, não pode participar da live, assista depois. Tenho sempre publicado lá no nosso grupo de WhatsApp o link para a gente poder assistir, e ele faz um aprofundamento muito legal desses textos que a gente depois aqui traz para a nossa oração. Fica aí a dica. Ânimo e generosidade. Fique com Deus.